Amados irmãos, louvado seja Deus por mais uma oportunidade de aprendermos a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando a lição 11 da nossa revista, o conhecimento frutífero, baseado no texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. Vamos orar. Deus eterno, obrigado, Pai, pela oportunidade de aprender Tua palavra. Dirige-nos e orienta-nos em tudo, que Teu Santo Espírito nos conduza. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto-chave para a nossa meditação, nosso estudo é 2 Pedro, capítulo 1, verso 8, que diz: porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos ver nesse estudo é justamente Pedro falando a respeito do verdadeiro conhecimento que produz uma vida, e essa vida com santificação. Podia dizer que é o equilíbrio entre a graça e o esforço humano. É o que nós vamos estar vendo nessa epístola de Pedro. E aí nós podemos dividir isso em duas coisas. A primeira é a suficiência espiritual e o empenho para ser cristão. Dentro da suficiência espiritual, nós temos aí a seguinte ação do poder de Deus em nossas vidas, o poder divino. É o que é mencionado nos versículos 3 e 4, quando ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes na natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então ele nos fala desse poder divino. O poder divino é justamente a fonte da suficiência de Deus. A natureza desse poder é em Deus. Sem ele nada podemos. É impossível ao homem, mas a Deus tudo é possível, como diz Mateus 19, 26. Então nós temos esse poder que opera em nós, né? Como diz em Efésios, ele nos tem dado muito mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder seu Santo Espírito que opera em nós. Esse poder nos capacita, ele nos dá a sua graça, a sua misericórdia. Esse poder nos dá o que chamamos o dom da graça. E isso é representado quando em Efésios, no capítulo 3, Paulo, na oração que ele faz, no verso 7, ele diz assim: fui feito ministro deste evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Portanto, esse dom da graça é pelo poder de Deus que nos é dado, é o poder que nos capacita para seguir adiante. E o poder de Jesus Cristo, que está em nossa vida, se refere a Jesus. E Pedro usou o adjetivo divino para justamente dizer dessa divindade de Cristo, que ele é realmente Deus. E ele presenciou isso lá no Monte da Transfiguração, quando ele viu aquela majestosa cena de Jesus transfigurado ao lado de Elias e Moisés, a lei e os profetas ali. E ele presenciou isso, ele foi testemunha ocular, podendo dizer com toda a precisão que Jesus é Deus. Assim, nós temos esse divino poder manifestado, né, que nos capacita, que é a nossa suficiência, que vem de Deus em Cristo Jesus, mas também a divina provisão, porque ele também diz que nele foram doadas todas as coisas. Quem doou foi Deus, através de Cristo, pela obra que foi feita, ele nos doou todas as coisas. E doando todas as coisas, ele quer dizer o que é necessário para a santificação já nos foi doado. O que é necessário para vivermos uma vida santa, a Bíblia já dispõe a nosso favor para usarmos assim como nós podemos usar e devemos usar, né? Essas coisas conduzem a vida e a piedade. E o que é isso?
sem que tenhamos a necessidade de procurar outras coisas que venham nos fazer sentir mais espirituais ou mais transcendentes nessa vida. Não, nós temos a palavra de Deus, nós temos ali a oração, nós temos as divinas promessas de Deus, nós temos tudo isso que é nos dado de graça e pela graça do Senhor. Então, nós somos participantes disso. E ele disse, Jesus, João capítulo 6, aliás, ele é o pão da vida. E aquele que come dele nunca mais terá fome. Esse pão sacia verdadeiramente a fome. Então, Jesus é suficiente. Eu preciso de Jesus. Nada mais, nada menos do que Cristo Jesus na minha vida, a esperança da glória. Esse é o poder, a provisão de Deus. O divino provedor é Ele que provê todas as coisas, Ele que nos concede o poder para vivermos em santidade. Tudo isso advém dEle, é por Ele, para Ele, e por Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente. Amém. É para a sua glória, Ele nos chamou, e esse chamado representa a salvação, esse chamado representa que Cristo nos chamou para si, Ele nos chamou que nós víssemos não somente a glória de Deus, mas víssemos a Ele, imagem daquele homem que com humildade, com uma virtude, pudéssemos ser exemplo, sermos assim, seguir o seu exemplo e sermos semelhantes a Ele. Essa é a missão. As bênçãos, o poder, a provisão vem somente para aqueles que creem nessas palavras. Essas bênçãos são dadas a todo aquele que crê. Há também a divina promessa, a promessa de Deus em nós, para nós. Versículo 4, ele diz, pelo qual nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas de Deus. Preciosas e muito grandes. Aqui se refere também à segunda vinda, né? São preciosas porque são uma realidade presente e futura. Não é só a realidade agora, mas são realidades futuras, são a coisa que vamos receber também. São grandes porque vão além de qualquer imaginação humana. O homem não consegue imaginar essas promessas de Deus. Também, em grande parte, nós vemos aqui, isso nos faz vencer toda a crise espiritual que o homem enfrenta. Ele pensa que pode vencer sozinho, mas em Cristo é que ele tem a vitória. E essas promessas nos dão essa garantia disso, ricas e poderosas promessas que nós temos aí. A promessa de termos uma vida espiritual, uma vida, né, aqueles que estão no Espírito Santo, ele não satisfarão os desejos da carne. A vida ressurreta em Cristo, ele ressuscitou e nos dá a vida eterna por meio dele. O Espírito Santo da promessa que ele prometeu, não ficaríamos órfãos. Abundante graça, a graça abundante que ele já separou para todo aquele que crê. A alegria da salvação, a força, a orientação, o socorro, a instrução, sabedoria, o céu, as recompensas estão aí listadas para você estudar cada uma delas e se apropriar de cada uma dessas promessas. E além dessas promessas, há muito mais para aquele que busca a palavra, para aquele que vai ali buscando a orientação na palavra de Deus. A coparticipação na natureza divina, ele também fala, somos coparticipantes na natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões do mundo. Só tem esse jeito de se livrar da corrupção, das paixões mundanas, é sendo coparticipante dessa natureza, sabendo que Cristo em nós é a esperança da glória. E quando fala Cristo em nós, é estar Cristo em nossa vida. Coparticipante dessa natureza, daquele que venceu o pecado e disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, em Cristo podemos vencer também. O livramento da corrupção. Aqueles que partiram dessa vida eterna em Cristo Jesus têm escapado dos efeitos do pecado, livrando-nos do pecado. Então já estamos mortos no pecado e vivos para Deus, enquanto o mundo está morto no pecado e corrompido, ou seja, está apodrecendo, está perdendo, está se deteriorando, e cada dia mais nós vemos, a olhos vistos, a corrupção do mundo, a deteriorização, o apodrecimento, o mau cheiro vem subindo cada vez mais desse mundo tão cheio da corrupção que envolve essa humanidade. Mas nisso tudo, nós temos aqui a missão
a missão de nos empenharmos em sermos cristãos genuínos, cristãos verdadeiros. E é isso que ele trata do versículo 5 ao 11, quando ele diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembranças acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco. E assim, me perdoe, pulei o texto. O texto é, verso 5, que ele diz: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que sejais nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E segue adiante. Mas nós temos aqui uma lista, uma escala, né? Um esforço que nos é esperado, um esforço nosso. Temos de reunir com diligência a fazer esse esforço. Essa salvação que foi garantida a nós, que devemos desenvolver, assim, não é esforço para ser salvo, é esforço para empenhar-se em transmitir esse evangelho ao mundo, a semelhança de Cristo. Nós temos que ser, reunindo toda a vossa diligência, implica em trazer para dentro, fazer um grande esforço providencial que é necessário para que a obra de Cristo em salvar o mundo esteja sendo feita. E somos compelidos a empenhar todas as faculdades nossas que foram regeneradas através do precioso sangue de Jesus, com toda a diligência, experimentar essa santidade de vida para que outros vejam e glorifiquem ao Pai através do nosso modo de agir. A fé é o solo em que o fruto da santificação cristã cresce e que o crente deve fazer para fazer essa associação é simplesmente buscar essas virtudes que seguem nessa lista que no texto aqui nos fala. Essa lista que nós temos aí como escala da fé. É uma escada que vai sendo progressiva à medida que nós vemos aí sendo relacionada nesse texto. Nós temos aí Pedro relacionando as qualidades que devem brotar a fé no cristão, né, de forma verdadeira, que são a virtude. E a virtude significa a excelência moral que somente é alcançada quando o cristão ele reflete em sua vida o atraente caráter de Cristo. Também o conhecimento. O conhecimento é a excelência moral e deve se acrescentar o conhecimento, que significa discernimento espiritual, a sabedoria de aplicar as Escrituras. Esse conhecimento não é somente um conhecimento intelectual, um conhecimento teológico, mas um conhecimento experimental, é conhecer e exercer. Por isso, essa virtude, que é o fazer presente Cristo em nossa vida, através dos nossos atos, da nossa vida, e também o conhecimento vem através disso, a partir da virtude. E essa virtude, ou fé, Paulo também menciona essa virtude como fé, né? Vem o conhecimento, a partir do conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, capacidade de controlar a si mesmo, ou exercer autodisciplina, ou ainda colocar-se a si submisso à vontade de Deus. E isso é importante, porque aquele que adquire conhecimento muitos que adquirem muito conhecimento acabam se orgulhando e até se vai descendo disso, e aí se tornam egoístas e também egocêntricos. Mas o conhecimento associado à virtude, e o conhecimento que vem antes do domínio próprio, esse conhecimento, logo em seguida, vem o domínio próprio para controlar esses impulsos do homem natural e fazê-lo entender que esse conhecimento vem de Deus, é para ele, e serve para ajudar o próximo. Isso não fica parado, deve seguir adiante, por isso precisa da perseverança, é a arte de não desanimar, é prosseguir nos momentos da adversidade e seguir adiante sem desistir.
Por isso, adquire-se a fé, da fé o conhecimento vem com o domínio próprio para segurar e aí não desiste em manter essa missão, perseverando até o fim. Mas essa perseverança não é de qualquer jeito, é com piedade, refere-se à reverência ao culto, piedoso e temente a Deus. É ser também semelhante ao Senhor no que se corresponde ao caráter misericordioso e temente de Deus. Quando ele se apieda de nós, que ele tem a piedade de nós, que ele nos salva, e assim como ele fez conosco, devemos fazer aos outros. A piedade vem também depois da piedade. Lógico, se eu tenho um coração misericordioso, coração piedoso, vou ter também uma afeição de Deus natural pelos outros. Isso é a fraternidade. A fraternidade que é a consequência dessa piedade, ser fraterno. E essa fraternidade é também gerada pelo amor. O afeto aos nossos irmãos em Cristo conduz ao amor por todos os homens, que é inseparável do amor de Deus. Então, entendemos esse amor, compreendemos esse amor de Deus, esse amor ágape, esse amor doador, esse amor sacrificial de Deus por nós, e assim podemos viver uma vida mais produtiva. Essa escala é para isso, é para vivermos essa vida produtiva, porque há duas opções que são dadas aí no texto. As opções do versículo 8 e 9 são: seremos inativos ou seremos frutíferos? Frutífero ou infrutífero? Essa é a questão. O crente frutífero é aquele que faz aumentar essas qualidades que existem e que ele vai assim crescendo nisso e frutificando, dando fruto para a glória de Deus. Essa é a nossa missão como cristãos, dar frutos para o Senhor. É como a parábola da semente que é plantada à beira do caminho, a ave vem e come, plantada entre espinhos é sufocada, plantada nas pedras não cria raiz, mas a árvore plantada numa terra fértil, ela produz muito fruto para a glória de Deus, e essa é o crente frutífero, aquele que está ali sendo plantado em terra fértil, onde há esses nutrientes que nós vimos na escala da fé. Naquela escala que começa com fé, que é a virtude, conhecimento e demais qualidades ali. Nós temos também a opção de ser infrutífero. A opção de ser infrutífero é aquele que professa a fé em Cristo, mas falha quando tenta desenvolver essas qualidades e frutificar. Por isso, a sua visão espiritual é doente. Aqui ele diz, como são esses, né? Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, ele é a pessoa míope, vê somente o que está perto, é incapaz de discernir a verdadeira condição espiritual em que vive e que os outros vivem. É cego, é incapaz de enxergar o mais importante da vida e os verdadeiros valores que estão ali à disposição através da palavra de Deus. Ele não consegue enxergar as bênçãos da vida eterna, as bênçãos da eternidade, as bênçãos de Deus sobre nossa vida, essas virtudes colocadas aqui tão maravilhosas e as preciosas promessas que lemos no passado. E por fim, essa pessoa carece daquelas qualidades que foram apresentadas, esquece da purificação dos seus pecados de outrora, vive ainda no pecado, esquece que foi purificado, esquece que a obra foi feita a seu favor, para que houvesse para ele a bênção da salvação. E aí nós temos um alvo a alcançar. É o que diz aqui os versículos 10 e 11, quando ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha! Confirmar uma fé inativa, morta, precisa ser confirmada. Aquele crente infrutífero passa pela cegueira espiritual, pelo esquecimento da purificação. Isso não é a vocação do crente. Ele tem que ser confirmado nessa vocação para a entrada lá no reino eterno. E assim nós temos aqui esse alvo, não tropeçar em tempo algum. Quem vive em santidade de vida é impedido de tropeçar, ainda que mais tentado.
Todos nós tropeçamos em muitas coisas, muitas maneiras. Até Tiago fala que o maior tropeço está na língua. Mas o que Pedro quer dizer é que o cristão será poupado de uma derrota desastrosa, né? E o nosso alvo é não tropeçar de modo algum. Me lembro de uma ilustração de Augusto Cury, quando ele diz que nós não tropeçamos em grandes montanhas, mas sim em pequenas pedras. Essas pequenas pedras, esses pedregulhos no caminho, essas coisas imperceptíveis, sim, são as que mais causam tropeço na vida do cristão. Não em grandes desafios, mas em pequenas coisas. Às vezes aquele pecadinho oculto que serve de tropeço deve ser amplamente cuidado, porque é ele, aquela pequena pedra que causa tropeço. Então, não devemos tropeçar, porque o nosso destino é o lar celestial, e se queremos esse destino, se o cristão pratica essas virtudes morais essenciais para a vida de santidade, as bênçãos, segurança da perseverança o alcançam. Então, ele vai alcançar isso, guardando toda essa vida, a prática dessas virtudes, como nós vimos ali, todas as virtudes colocadas ali. Nós vamos ver aquelas listas de Pedro, conforme foi dito aqui, vamos ver como é bom em seguir isso e alcançar o reino celestial. Amém? E vamos concluir. Na nossa conclusão, observe bem, vamos concluir pensando o seguinte. Pense comigo. Somos levados a uma vida de santificação e que resulta a posse de tudo quanto pertence à vida e à piedade. Essa é a primeira conclusão. A segunda que nós temos é que isso é com a finalidade de participar da glória e virtude do Senhor, que nos doou suas preciosas e muito grandes promessas, a fim de que por elas nos tornemos participantes dessa natureza moral maravilhosa. Amém. E tal participação requer de nós um empenho para associar a fé às características divinas, a fim de que não sejamos nem inativos nem infrutuosos. E ao confirmar com boas obras a nossa vocação e eleição, não tropeçamos e teremos amplamente suprida a entrada no reino do Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Leia essa lição, medite nessas preciosas promessas que temos, veja cada passo, estude, compartilhe, abençoe vidas e a sua própria. Vamos orar? Senhor Deus eterno, obrigado, meu Pai, pelo compartilhar da tua palavra, por aqui entendermos a preciosidade dela. Damos-te graças por esse momento tão precioso. Abençoa cada um dos teus filhos, faze-os diligentes na promessa do Senhor, no empenho de servir e obedecer a tua palavra. Nós todos somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.